Bom dia! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nós declaramos o nome de Jesus Cristo, que a nossa vida está nas mãos de Jesus. Somos totalmente dependentes dele. E hoje, Senhor, nesse 21º dia do voto de Ana, nós nos colocamos aqui diante de Ti, Senhor, cumprindo o nosso voto, cumprindo o nosso propósito e nos rendendo a Ti, Senhor, nos rendendo a Ti completamente. Queremos nos colocar, Senhor, em total obediência a Ti. Perdoe nossos pecados, nossas falhas, nossas limitações, ó Deus. E eu consagro a Ti, Senhor, também a minha família, meus filhos, minha esposa, todas as horas desse dia, todas as decisões que temos para tomar. Oro também, Senhor, para que o Senhor libere do Teu favor sobre a vida de cada pessoa que está aqui nessa oração. Libere do Teu favor, Espírito Santo de Deus, sobre cada pessoa. Toque-os com o Teu poder, Espírito Santo. Toque-os com o Teu poder, toque-os com a Tua graça. Que o favor do Senhor envolva essa pessoa. Que o favor do Senhor envolva a sua casa. Que o favor do Senhor envolva a sua família. E que o Senhor liberte eles de todo o mal. Liberte eles, Pai, de tudo aquilo que é engano. Liberte eles de tudo aquilo, Senhor, que pode ser um meio que o inimigo usa para afastá-los de Ti. E, Senhor, que nós venhamos nos manter submissos à Tua direção, à Tua doce voz. Por isso, fala conosco, amado Espírito Santo. Precisamos de Ti, precisamos ouvir a Tua voz, Espírito Santo. Tira, Senhor, todo o desânimo, todo o cansaço, toda a prostração que essa pessoa esteja, tudo aquilo, Senhor, que vem acusando ela, tudo aquilo que vem perturbando a vida dela, tudo aquilo que vem incomodando ela, tudo aquilo que é ataque espiritual sobre a mente dela, tudo aquilo que é ataque espiritual contra o propósito dela aqui nessa terra, nós oramos agora declarando por terra em nome de Jesus. Por terra em nome de Jesus. Meu Deus, que os muros ao redor dela caiam por terra. Que todo laço de Satanás seja desfeito e que a vida de Deus, a vida de Jesus Cristo, toque nessa pessoa. Arranca a depressão, Senhor. Arranca a ansiedade, arranca a dor, arranca a doença, arranca todo o mal, Senhor, em nome de Jesus. E que prevaleça a paz de espírito, que prevaleça a alegria do Espírito Santo e que prevaleça a saúde em cada fibra, em cada célula do corpo dessa pessoa, no nome de Jesus Cristo. Senhor, nós dizemos a toda enfermidade, dizemos a toda dor no corpo, dizemos a todo câncer, dizemos a todo melanoma, dizemos a todo edema, renda-se agora ao poder de Jesus Cristo. O poder de Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz, aquele que por amor a nós, seu sangue verteu no madeiro, Jesus, Jesus, Jesus. E pedimos a Ti, Senhor, uma bênção especial sobre essa semana, que tenhamos vitória nessa semana, que todo tipo, Senhor, de atrapalho, todo tipo, Senhor, de ataque do inimigo, todo tipo de prejuízo, tudo aquilo que estiver agendado no mundo espiritual ou em curso contra a nossa vida ou contra a nossa casa, caia por terra agora. No poderoso nome de Jesus Cristo, nós quebramos completamente toda a fortaleza espiritual, todo tipo de amarra, todo tipo de obra maligna, forjada, arquitetada pelo inimigo, está por terra, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meu Deus, nossa vida está nas Tuas mãos. Tudo que temos, tudo que somos, está nas Tuas mãos. Nos rendemos a Ti, Pai. Eu oro também por mulheres que não conseguem engravidar, para que o Senhor coloque a mão sobre a vida dessas mulheres e dê vitória a elas, Pai, dê vitória às suas casas. No nome de Jesus oramos pela cura total e completa delas, em o nome de Jesus Cristo. E aonde essa oração chegar,
que a vida entre, que a presença, a glória de Deus se manifeste na vida de quem ouvir essa oração em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, glória ao nome de Jesus. E eu declaro o Salmo 91 sobre a tua vida e sobre a tua família. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei, com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. O Senhor está tocando na vida de pessoas aqui. O Senhor me mostrou muitas pessoas com dores no estômago, aqui embaixo, dores que vêm de um lado ao outro. Eu quero declarar saúde sobre você, no nome de Jesus Cristo. Deus também me disse, diga a Maria Luísa, o Senhor viu tudo o que você passou, tudo o que você teve que lutar espiritualmente, primeiro na vida do teu marido, depois na vida dos teus filhos. E o Senhor está te dando um renovo agora, Maria Luísa. Vencerás. Eu vi uma vitória na justiça acontecendo aí na tua vida. O Senhor também me mostrou uma pessoa que acha que o caminho, a decisão que ela está querendo tomar hoje, antes das 10 da manhã, é uma decisão segura. E se eu fosse você, eu oraria um pouco mais, porque às vezes aquilo que a gente acha que é seguro, nem sempre é a direção de Deus para a nossa vida. Às vezes, tem bem mais por trás da nossa decisão que a gente imagina. Então, ore a Deus, seja você quem for, que tinha uma decisão para tomar até as 10 horas da manhã. Em nome de Jesus Cristo. Eu quero também liberar uma palavra sobre a vida do Maicon, que está aí me ouvindo. Maicon, Deus te dá vitória e Deus faz justiça na tua vida. O Senhor está tirando do teu caminho tudo aquilo que era para a morte, tudo aquilo que era para destruição. O Senhor está cortando um laço na tua vida, na tua casa, no teu casamento, em nome de Jesus Cristo. Deus te dá a vitória. Amém? Deus te dá a vitória. Pega aí essa palavra como uma palavra profética para a tua vida, em nome de Jesus. Seja muito bem-vindo ao 21º dia do voto de Ana, certo? Hoje, na oração das 18 horas, nós vamos encerrar esse voto e cremos que grandes coisas aconteceram e que irão acontecer, em nome de Jesus. E a palavra profética que eu libero sobre a tua vida é que nos próximos meses você verá um grande milagre na sua vida. Nos próximos meses você verá um grande milagre na sua vida. E você vai voltar aqui só para contar esse testemunho, para louvar a Deus e adorar a Deus em nome de Jesus. Assim como Ana saiu com uma palavra profética de lá do templo e depois retornou para cumprir o seu propósito, você também vai retornar aqui para cumprir o seu propósito, para adorar a Deus, para dar o testemunho para a glória de Jesus. Amém? Você que está entrando aqui nessa oração, deixa a tua curtida aqui nesse vídeo, por gentileza, deixa aí o teu like. Isso ajuda muito para que o YouTube mande para outras pessoas. E compartilhe essa oração com 10 pessoas. Amém? Mande aí para 10 grupos, amigos, familiares, alguém próximo de você. Deus também está visitando a vida do Tiago Oliveira.
o Senhor está visitando a vida do Tiago Oliveira, a família do Tiago Oliveira, e o Senhor me disse que está quebrando grandes muros e separação na família. Eu creio que coisas que o inimigo havia levantado, barreiras, estão sendo quebradas. Aonde não havia união, vai haver união. Aonde havia desacerto, vai haver acerto, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Também libera uma palavra para a Liege. Liege, Deus visita você e visita a tua casa essa semana. Deus me deu uma palavra, eu quero compartilhar com você. Como você sabe, Jesus foi tentado no deserto. E Jesus venceu o diabo no deserto, assim como você vai vencer qualquer inimigo no deserto. Só que antes de Jesus ir ao deserto, a gente tem que entender algumas coisas que aconteceram. Em Lucas capítulo 4, verso 1 e 2, a Bíblia diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Entenda uma coisa? Jesus, ele viveu um verdadeiro mover sobrenatural do alto quando ele foi ao Jordão para ser batizado. A Bíblia diz que 3 coisas aconteceram ali. Os céus se abriram, a pomba, que representa o Espírito Santo, desceu sobre Jesus e se ouviu uma voz: este é meu filho amado, em quem me comprazo. E a Bíblia diz que então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para que ele jejuasse. Esse era o começo do ministério de Jesus. Era tudo uma preparação. Só que eu compreendo que a Bíblia diz que o inimigo apareceu exatamente quando Jesus estava jejuando. E depois de uma grande, eu posso dizer, ação e movimento do alto. Então, grandes níveis de unção, de promoção e de bênção atraem grandes batalhas. Quando Jesus veio ao deserto, o inimigo tentou atacar depois da revelação. Em Lucas 3:22, a Bíblia diz que o Senhor falou: tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. Ou seja, depois de uma confirmação espiritual, veio uma oposição espiritual. Quando você recebe uma profecia, quando você recebe uma palavra de Deus, uma promessa, você acha que automaticamente as coisas vão melhorar e às vezes as coisas não melhoram automaticamente. Você, na verdade, acaba até enfrentando uma luta maior. Porque aonde há oposição, o inimigo está tentando travar o teu propósito. É por isso que algumas pessoas dizem, e eu tenho duas ideias sobre isso. Às vezes a pessoa vem para Jesus e ela diz assim: puxa, parece que aumentou a batalha. Na verdade, não é que aumentou a batalha, você agora está abrindo os olhos para uma batalha que antes era invisível. E a segunda coisa é que sim, aumentou a batalha por causa do nível de propósito, de bênção, de projeto que Deus tem na tua vida. Você nem imagina. Mas se mexeu com o mundo espiritual, se o mundo espiritual está se opondo a você, é porque é muito grande o que Deus está querendo fazer aí na tua vida. É muito grande, é muito poderoso o que Deus está querendo fazer aí na tua casa. É por isso que se levantou essa oposição. Aí você diz: puxa, mas agora que eu recebi essa palavra profética, as coisas se levantaram. É que a revelação, eu sempre digo, a revelação sempre vem com bênçãos. E vai vir a oposição para tentar impedir você de acreditar e de caminhar com Jesus a partir daquela revelação. Então, Jesus recebeu uma revelação da identidade dele. Houve um movimento espiritual, mas houve também uma oposição do inimigo. Por quê? Porque Jesus iria viver coisas extraordinárias e iria impactar a vida de milhares e milhões de pessoas. Então, Jesus, a Bíblia diz que foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. Há vezes que quem nos leva ao deserto é o Espírito Santo.
Não é a gente que se coloca lá, é o próprio Espírito Santo que nos leva ao deserto. Daí você diz, por que o Espírito Santo leva alguém ao deserto? O Espírito Santo leva alguém ao deserto para prepará-lo para aquilo que Deus tem para a vida dele. É por isso que às vezes Deus permite com que haja alguns movimentos na tua vida que venham te desestabilizar. É por isso que Deus permite alguns movimentos na tua vida, sabe? Que venham começar a levar você a um nível de dependência maior de Deus. Eu conheço pessoas, e eu não digo pessoas de longe, eu conheço pessoas de perto. Quando Deus nos chamou para esse propósito que nós estamos, nós passamos por um tempo de deserto muito grande, de dificuldade, de perdas que aconteceram assim, com muita frequência na nossa vida. E no meio daquele deserto, Deus mostrou, sabe, sua fidelidade, Deus mostrou seu cuidado, e Deus também nos levou a orar mais, a nos entregar mais. Então, pessoas que enfrentam desertos, na verdade, o Espírito Santo coloca você nesse deserto, já para você depender mais de Deus, já para você se entregar mais a Deus. E eu compreendo, como a Bíblia diz, que o deserto, ele é uma preparação. Se o Espírito Santo te levou ao deserto, o Espírito Santo te levou para uma preparação. Uma preparação para você se entregar mais, uma preparação para você depender mais, para você orar mais. O deserto não é para você contemplar, sabe, o próprio fato de estar no deserto, mas para você se levantar em Deus, para que Deus te supra no deserto de uma forma sobrenatural. Outra coisa que eu compreendo é que o inimigo sempre ataca áreas de necessidade, porque a Bíblia diz que o diabo tentou Jesus 3 vezes. Lucas 4:2, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminado eles, teve fome. Jesus estava com fome quando Satanás apareceu. O inimigo sempre vai atacar a mim e a você na nossa vulnerabilidade. De repente você parou de vender e você entrou num deserto financeiro. Talvez os negócios pararam para você e você entrou num deserto. Ou talvez, sabe, seu casamento não vai bem e você está vulnerável com tudo isso, porque já junta com uma depressão e já junta com ansiedade, com problemas no trabalho, e você pensa assim, meu Deus, parece que veio tudo junto. É isso que as pessoas dizem, parece que veio tudo junto contra mim, mas na verdade, isso só mostra que é uma operação do mal contra você, para que você desista, para que você largue aquilo que Deus quer, sabe, que você dê sequência na sua vida. Então, o diabo, ele ataca quando as pessoas estão cansadas, quando estão emocionalmente vulneráveis, quando estão esperando algo, ou até mesmo atravessando por um momento de muita pressão. O inimigo procura esses momentos de fragilidade para tentar até distorcer a sua identidade. Daí ele vem e ele diz assim, Deus não está contigo? Cadê Deus aí no meio dessa tua provação? Cadê Deus aí no meio dessa tua guerra? Aonde está Deus aí na tua vida? Ou seja, o diabo sempre vai tentar, sabe, sufocar a palavra de Deus, sufocar até o que Deus falou conosco. Mas você deve lembrar que Deus está fazendo uma grande obra na sua vida e que Deus não perdeu o controle. Ou seja, o inimigo está atacando você para lhe deixar confuso, para colocar dúvidas na sua cabeça. Mantenha a sua fé em Deus, mantenha a sua fé no Espírito Santo, mantenha a sua fé no agir de Deus, porque há um trabalhar do Espírito aí na tua vida, sim. Aleluia! E a primeira tentação do inimigo é usar poder sem direção de Deus. No verso 3 de Lucas 4, a Bíblia diz assim, se tu és o Filho de Deus, dize a essa pedra que se transforme em pão. O diabo queria que Jesus usasse poder para satisfazer a carne fora do tempo de Deus. Ou seja, o inimigo sempre vai tentar você para satisfazer a sua carne. Ah, eu mereço isso. Ah, eu preciso disso. E às vezes você não precisa. É o inimigo tentando, sabe, lhe enganar. Ele está tentando, de alguma maneira, te envolver numa coisa para te endividar. Então, às vezes você pensa assim, eu preciso disso. Mas nunca tome uma decisão, sabe, sem a direção de Deus na sua vida.
Nunca tome, sabe, essa questão, eu preciso disso, eu preciso fazer justiça, eu preciso me vingar, eu preciso comprar isso. Se não for a direção de Deus, se não é o que o Espírito Santo está falando, não caia, porque isso é o engano do diabo. O diabo está tentando te enganar, ele está tentando ludibriar você, ele é o pai da mentira. Você não precisa disso. Você recém saiu das dívidas, você não precisa fazer outra dívida. Sabe, você não precisa muitas vezes suprir algo no seu corpo, saindo por um caminho errado. Você não precisa disso. Mas o diabo vai mentir para você e vai dizer que você precisa. E a palavra de Deus para você é: não, você não precisa. Você precisa estar segurado em Deus, só isso. Outra coisa que eu aprendo é que quem não controla o apetite perde o propósito. Jesus estava com fome, mas ele não negociou princípios. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Tem muitas pessoas que perdem o propósito por carência, saem do propósito de Deus porque estão carentes. Outros por pressa, certo? De forma apressada, acabam se precipitando. Outros por uma necessidade emocional, ou até por desejos descontrolados. Sabe, é isso que o inimigo vai tentar fazer, é colocar algo no seu caminho e dizer: você precisa disso, você merece isso, isso vai te aliviar. Não caia nesse engano, é pura mentira do diabo, é pura mentira, é o inimigo mentindo para você. Você tem que aguardar por algo de Deus, você não tem, sabe, que cair nos enganos de alguém que está tentando encher o teu coração de uma fantasia, ou tentando encher o teu coração com uma conversa, sabe, que está levando você a cair do propósito. Você tem um compromisso com Deus e você disse que ia aguardar algo de Deus na sua vida, então aguarde, porque se você aguardar o que vem de Deus, Ele vai te honrar. Se você aguardar o que você orou, o que você pediu a Deus, virá exatamente o que você pediu a Deus. Mas claro, o inimigo vai mandar alguém para o seu caminho que não é nada parecido com aquilo que você orou, porque você está carente emocionalmente, para que você caia na lábia de um malandro, na lábia de um enganador, na lábia de alguém enviado pelo diabo, que depois, sabe, vai apenas descartar você. Então não caia nisso. Você não precisa disso. Você tem que aguardar a promessa de Deus. Você tem que aguardar o que vem de Deus para a tua vida, porque o que vem de Deus é perfeito. O que vem de Deus é perfeito. Entenda isso, o que vem de Deus é perfeito. Aleluia! E eu encerro essa palavra, que um dos maiores ataques do inimigo contra a nossa vida é contra a nossa adoração. O diabo queria que Jesus se curvasse, mas em Lucas capítulo 4, verso 8, a Bíblia diz: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Só a Ele, não a nenhum outro, só a Ele servirás. O inimigo não quer apenas roubar você, ele quer destruir a sua adoração. Ele quer tirar você da presença, porque enquanto você adora, que Deus libera céus sobre a tua vida. Enquanto você adora, Deus libera céus, Deus age em teu favor. Você vê o sobrenatural agindo na tua vida. Então não deixa, sabe, o inimigo te enganar. Não deixa o inimigo usar coisas contra você. Mantenha-se em Deus. Mantenha-se em Deus. E o Senhor me deu uma palavra agora, e a palavra, me veio uma palavra, um terreno. Tem uma pessoa que está aqui me ouvindo nesse momento, tem um terreno para ser liberado, ou uma venda de um terreno, é algo relacionado a um terreno. E o Senhor me deu uma palavra, libere uma palavra agora, que isso vai ser destravado. Eu quero declarar em nome de Jesus, seja o que for que você estava aguardando para essa semana, de um terreno, que isso seja destravado em nome de Jesus. Amém? Eu libero a palavra sobre você.
Eu libero a palavra sobre a tua casa, eu libero a palavra sobre a tua vida, em nome de Jesus, vai ser liberado, seja lá o que for relacionado a terreno, a terra, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero orar por você agora. Amém? Eu quero orar pela tua vida, eu quero orar pela tua casa. Há um agir de Deus aqui, há um trabalhar do Espírito Santo aqui, e eu quero orar pela tua vida. Dia 1º de junho, nós vamos ter um recado importantíssimo para quem mora no Pará. Você que mora no Pará, me ajuda a compartilhar as orações aqui, para que as pessoas conheçam esse ministério profético, conheçam, sabe, aquilo que Deus colocou na minha vida. Manda aí para o máximo de pessoas que moram no Pará ou nos arredores do Pará. Compartilha essa oração com essas pessoas em nome de Jesus Cristo. Amém? E uma coisa importante também, hoje às 18 horas vai encerrar esse propósito e amanhã nós vamos começar 7 dias de um propósito que Deus colocou no meu coração, da vida bendita e da casa bendita. Nós vamos profetizar a bênção sobre a tua vida e a bênção sobre a tua casa. Vida bendita e casa bendita. Amém? Amanhã, às 6 horas da manhã, nós vamos começar esse propósito de 7 dias. Você pode começar junto conosco. Também, esse aqui é o meu novo livro, Mentalidade de Alto Nível. Estou muito feliz com esse livro aqui, por tudo que Deus está fazendo. Se você não passar por uma metanoia, por uma mudança de mentalidade, você não vive algumas coisas. Exatamente como eu estou dizendo para você, tem coisas que você só vai viver se você mudar a sua mentalidade. Enquanto você não mudar a sua mentalidade, sabe, algumas portas não se abrem para você, algumas oportunidades não se abrem. Esse livro aqui vai te ajudar. E se você adquirir mais de um para dar de presente, eu vou fazer uma dedicatória especial para ti. Amém? Eu vou colocar um salmo aqui para ti, algo que Deus colocar no meu coração. Amém? Muito bem. E agora, às 7 da manhã, nós vamos ter um podcast incrível com a doutora Raquel Furtado. Ela teve um câncer extremamente agressivo e Deus operou na vida dela de uma forma sobrenatural. Inclusive, ela vai falar de como você pode prevenir o câncer na sua vida, hoje às 7 da manhã, no podcast A Voz. Então não perca, vai ser impactante, de repente você está passando por um tratamento, você tem que escutar o que essa mulher diz, viu? Hoje às 7 da manhã, no podcast A Voz. Lindo testemunho do que Deus fez na vida dela. Amém? Eu quero agora orar pela tua vida, eu quero orar pela tua casa, em nome de Jesus Cristo. Permita-me orar por você. Deus está fazendo grandes coisas aqui. Eu quero pedir para você, me ajuda a compartilhar essa oração. Você está sendo abençoado, então abençoe a vida de outras pessoas. Amém? E se você quiser apoiar o nosso canal, vá até o nosso site e desejar gratidão. Amém? Vá até o nosso site www.vinicius17.com.br. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, libera do teu poder e do teu favor sobre a vida de cada pessoa que está aqui no 21º dia do voto de Ana. Senhor, estamos aqui crendo que nessa busca, nessa entrega, grandes coisas estão acontecendo. Nessa busca, nessa entrega, o Senhor está movendo o sobrenatural. Nessa busca, nessa entrega, sim, ó Pai, barreiras estão caindo, bloqueios estão sendo desfeitos, resistências espirituais estão sendo anuladas agora, no poderoso nome de Jesus Cristo. Eu quero declarar, Pai, da mesma maneira que o Senhor Jesus venceu o diabo, nós exigimos agora que toda obra do mal que tem lutado contra essa vida, que tem lutado contra essa casa, está por terra agora, no poderoso nome de Jesus Cristo. Que você seja livre, que você seja liberto, que a boa mão de Deus seja sobre ti agora, em nome de Jesus. E nós damos uma ordem a toda ação maligna contra a tua vida. Cesse e saia, em nome de Jesus. Escuta aqui, Satanás, acabou para você. Todo tipo de ataque, tudo aquilo que estava em curso contra a vida dessa pessoa, está por terra agora, no poderoso nome de Jesus Cristo. Dá vitória a essa vida, Senhor. Dá vitória a essa casa, Espírito Santo, em nome de Jesus. E que o dia de hoje seja um dia de abundância, de paz e de prosperidade. Em nome de Jesus, vitórias na tua semana, vitórias sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém e amém. E se você crê, pega o link dessa oração e manda para 7 pessoas, para 10 pessoas,
para o máximo de pessoas que puder, em nome de Jesus. Deus te abençoe e até às 9 da manhã eu vou estar aqui e às 7 horas o podcast A Voz. Deus abençoe.